Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. A palavra que lemos para a nossa meditação neste dia encontra-se nos Salmos de número 121. E podemos observar neste salmo como Davi relaciona sua vida pessoal com as suas experiências com Deus. Davi, como todos sabemos, foi aquele homem que desde a sua infância, desde a sua meninice, ele enfrentou dificuldades na vida, mas sempre esteve comprometido com aquilo que fazia. Davi, cuidando das suas ovelhas, muitas vezes teve que enfrentar ursos e leões para as defender, para que o inimigo não as viesse tragar de suas mãos. E Davi, na sua primeira experiência de guerra, ele, vendo Israel sendo humilhado pelos filisteus, Davi chega ali ainda muito menino, ainda muito jovem, e se oferece para lutar contra o gigante Golias. As pessoas que ali estavam, os soldados israelitas, eles não acreditavam que Davi pudesse vencer aquele homem. Só que Davi estava consciente de que ele estava ali em nome do Senhor. Inclusive, ele vai falar para o gigante Golias e dizer: "Você vem a mim com armas, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos." Então veja que a confiança de Davi sempre esteve em Deus. E apesar de toda esta confiança que Davi tinha em Deus, mas houve momentos na vida dele em que ele precisou fugir dos inimigos que o atacavam. E muitas vezes Davi ele teve que nas suas fugas se refugiar nos montes, se refugiar nas cavernas, para encontrar naqueles lugares um abrigo, um refúgio para escapar dos seus inimigos. Fugir para as montanhas ou para as cavernas era muitas vezes uma estratégia de guerra utilizada por praticamente todas as pessoas que habitavam aquela região, né? Região de Israel e os países ali vizinhos de Israel, uma região montanhosa. Então, quando a guerra apertava, muitas vezes era necessário fugir para as montanhas ou se esconder nas cavernas para se livrar das mãos do inimigo. E Davi tinha essas experiências. Davi já havia feito isso algumas vezes para escapar das mãos do rei Saul, para escapar das mãos de outros inimigos. E ele sabia que era uma estratégia que funcionava muito bem, né? Fugir para os montes, estar ali escondido, se resguardar, esperar o perigo passar e depois ele voltar para a sua vida normal. Então, meus queridos e amados irmãos, podemos dizer que esta era uma estratégia muito boa, uma estratégia plausível, né? Fugia, se refugiava, estava em segurança na altura dos montes e depois voltava para a sua vida normal. Entretanto, Davi percebe que na sua vida secular, na sua vida cotidiana ou nas suas lutas, nas suas fugas, ele observava que os montes eram sim um refúgio, era um lugar de segurança. Mas na sua vida com Deus, Davi percebeu o seguinte: ele olhou para os montes em volta e disse: "Eleva os meus olhos para os montes." E aí ele começa a pensar e diz assim: "Mas de onde me virá o socorro?" E aí ele, cheio do Espírito de Deus, ele mesmo responde: "O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra." Meus queridos, por que Davi reconhece isso? Que o socorro dele viria do Senhor.
Como eu falei para vocês, desde a juventude, Davi foi um homem que enfrentou dificuldades. Mas em todos os momentos da sua vida, Davi colocou Deus em primeiro lugar. Davi nunca confiou na sua própria força. Davi nunca confiou na sua própria habilidade. Por exemplo, até nos momentos em que ele tocava, a sua harpa e os demônios saíam da vida de Saul, mas em momento algum Davi confiou de si mesmo que ele poderia fazer alguma coisa. Poderia colocar ali outros músicos e muitos músicos e eles executarem os seus instrumentos, que se não houvesse a presença de Deus na vida deles, jamais Saul seria liberto. E o próprio Davi, se Deus não estivesse na vida daquele moço, jamais os demônios sairiam da vida de Saul. Então Davi ele entende que Deus esteve com ele sempre, desde a sua juventude. E nesse momento, quando ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele entende que o socorro dele sempre veio do Senhor. Não adiantava as suas habilidades, a sua destreza, não adiantava a sua sabedoria, se o Senhor não estivesse com ele. E aí ele, pensando assim, olha, tantos montes, eu poderia subir em um deles e estar seguro, mas não. Se o Senhor não estiver comigo, em momento ou em lugar nenhum eu estarei seguro. Em lugar nenhum eu estaria seguro se o Senhor não fosse comigo para me dar os livramentos. Davi reconhece isso. E aí ele diz, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não dormirá nem tosquenejará o guarda de Israel. Aquele que te guarda não dormirá. Então vamos entender, meus amados irmãos, através desta palavra, que, na verdade, o nosso socorro vem do Senhor. E hoje, nesse novo dia, eu gostaria de te dizer o seguinte, meu amado irmão. Se você está tendo a oportunidade de ouvir esta palavra, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por ter tido a oportunidade de viver mais um dia, de estar de pé até aqui. A vida é sem dúvida o nosso bem mais precioso e quem nos-la dá é Deus. Então seja grato a Ele, porque somente Ele é quem nos concede essa dádiva. Seja como Davi, reconheça que o seu socorro vem do Senhor. Vamos reconhecer que o nosso socorro vem do Senhor. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as adversidades, mas vamos entender que se nós colocarmos o Senhor diante de todas as nossas dificuldades, enfim, diante da nossa vida, Ele vai nos socorrer em tempo hábil. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, nos ajude, Senhor, a confiar em Ti e a entender que o nosso socorro vem do Senhor, que não adianta a luta do homem, que não adianta, meu Deus, toda a providência do homem, se o Senhor não der uma resposta, porque toda resposta vem do Senhor. Meu Pai, nos ajude sempre a crer que o nosso socorro vem de Ti. Nos abençoe neste dia e nos guarde, meu Pai, nos dando livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda,
O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém.